Hello. Good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. The men's conference, A conferência dos homens. we will not be studying the riches of Ruth. That's Não for the vamos women. estar a estudar as riquezas do Ruth. We didn't even get a slide for ours. Nem tivemos uma imagem para o nosso. Pelo menos aqui, em Gaia tens. Em Gaia you had it. You didn't have it here. Just here. Yeah, we need one. Exato. All right, we're in the book of Genesis, so please open your Bibles to Genesis chapter Por 36. favor, abrem as vossas Bíblias a Gênesis capítulo 36. We are going to go in world record time E em tempo recorde, through Genesis chapter 36. vamos ler Gênesis capítulo 36. Before we get into Genesis 36, Mas antes de entrarmos neste capítulo, let's remind ourselves what's happening in the story. vamos fazer um resumo breve do que tinha acontecido na história. Last week we saw Jacob have some family drama A semana passada vimos que Jacob teve algum drama da família. with his daughter Dinah, Com a filha Dina, with his wife Rachel dying. com a sua esposa Raquel a morrer. The last connection to his mom died, Rebecca, the nurse. A última conexão, a sua mãe Rebecca também morreu. And then his dad died also. Depois o pai morreu também. So a lot of people died. Muitas pessoas morreram. Some other issues happened. Alguns outros assuntos aconteceram. But we also saw there was a strengthening of character in Jacob. Mas também vimos que havia um fortalecimento de carácter de Jacob. And so he's kind of grown spiritually. E espiritualmente tem crescido. Now, as we pick up in Genesis chapter 36, Agora, como vamos a começar em Gênesis capítulo 36, it has nothing to do with Jacob. não tem nada a ver com Jacob. It has everything to do with Esau's family line. Tem tudo a ver com Esaú e a sua família. So we will not be reading Genesis chapter 36. Portanto, não vamos ler este capítulo. If you want to practice your pronunciation of strange names, Se querem praticar a maneira que falam estes nomes estranhos, you can feel free in your own time to do that. sentem-se livres para fazer isso no vosso próprio tempo. Or if I was upset with my daughter Isabella, Ou se eu estava chateado com a minha filha Isabela, we would be reading the names. But estaremos a I'm ler os so nomes. happy with Isabella. But there's three things I do want to mention. Mas há três coisas que eu quero falar. Because we have to understand the bigger picture of what's happening Porque temos que entender ou perceber a imagem maior do que é que está a acontecer. in the book of Genesis, which we'll talk about later. No livro de Gênesis, e vamos falar sobre isto mais depois. Esau is not part of that big story. Esaú não faz parte desta grande história. His part in the story ends in chapter A 36. sua parte da história termina em capítulo 36. So there's three things I just want to point out about chapter 36. Portanto, há três coisas que eu quero falar sobre este capítulo. It's really his story, Esau's family story. É realmente a história da família de Esaú. It fulfills a promise to Abraham that one of his descendants would be blessed. E cumpre uma promessa que foi feita a Abraão sobre a sua descendentes a serem abençoados. Esau's family would become the people known as the Edomites. A família de Esaú se tornaram num povo que se chamava Edomitas. And they would become enemies of the children of Israel. E eles iam tornar-se inimigos do povo de Israel. They will face judgment, though, for some of the things they will do in the future. Mas eles vão ter julgamento no futuro para as coisas que eles fizeram. When you read the book of Obadiah, E quando lês o livro de Obadias, it's when the Edomites get their judgment. é aí que eles recebem o seu julgamento. So that is chapter 36. Portanto, isso é capítulo 36. Chapter 37 Capítulo 37. and chapter 38 is where we'll be spending our time in. Vamos passar a maioria do nosso tempo em capítulos 37 e 38. And you may be saying, there's a lot of verses there. E pode estar a dizer, tem muitos versículos aqui. How are you going to get through it all? Como é que vais ler tudo isso? No idea. Não sei. But Boa pergunta. we will try. Mas vamos tentar. But it's really, today is story time. Mas hoje é tempo da história, nosso tempo da história. We're going to just be telling the story of what's happening. Vamos soltar a contar a história do que é que está a acontecer. And then at the end, we'll explain what it all means. E depois no final vamos explicar o que é que tudo isto significa. Because it's not here by accident. Porque não está aqui por acaso. But I will warn you, Mas eu vou-vos avisar. the story we're going to be looking at today As histórias que vamos ler hoje
are wicked, são malvados, sad, tristes and, to be honest with you, a little gross. e, para ser honesto, nojento. But Mas there's a lesson and a story in it for us. há uma lição e uma história dentro deles para nós. And there's a big picture happening behind the scenes. E há uma grande imagem que está a acontecer atrás das cenas, That's really interesting. que é muito interessante. So let's get into it. Vamos entrar na história. Let's by praying. Vamos orar. Father, just thank you for this time. Pai, te agradecemos por este tempo. And as we look at these things Enquanto olhamos para estas coisas and we wonder, like, why are they even in the Bible? e podemos pensar por que é que eles estão aqui na Bíblia, We know it's all for a purpose, sabemos que é tudo por um propósito, a greater purpose. propósito maior. And help us to understand what that is today. Ajuda-nos a entender o que isso é hoje. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Verses 1 and 2. Versículos 1 e 2. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report of them to his father. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. So it even tells us at the beginning of the chapter, Até nos conta no início do capítulo, this is Jacob's story. esta é a história de Jacó. But really, it's not going to be Jacob's story as much. Mas realmente não vai ser a história de Jacó. It's more about Joseph, Vai ser mais sobre José, Jacob's youngest son but one. o filho, quase o filho mais novo de Jacó, sobre And some family drama surrounding him. e drama da família acerca dele. So, what do we know so far? Portanto, o que é que sabemos agora? Joseph is 17. José tem 17 anos. He has 10 older brothers. Ele tem 10 irmãos mais velhos. And the thing about older brothers, E a coisa sobre irmãos mais velhos. they don't like younger brothers Eles não gostam dos irmãos mais novos. telling on them A contar coisas más sobre eles. or thinking that they're more important than them. Ou achar que eles são mais importantes do que eles. And as we saw last week, some of his brothers are not very good people. E como vimos na semana passada, alguns dos irmãos deles não são pessoas boas. They're a little rough. São um bocado duros. So if you can imagine Joseph's life, Portanto, se podemos imaginar a vida de José, having 10 older rough brothers. a ter 10 irmãos mais velhos e duros. But here, Mas aqui, he tells on two of his or some of his brothers. ele conta uma fama Four de of them, alguns dos irmãos dele. Four of 4 deles. He gives a bad report to his father. Dá más notícias ao seu pai acerca deles. These 4 brothers of mine Estes 4 irmãos meus are doing bad things. estão a fazer coisas más. Now you think, well, Joseph, what are you doing? Agora podemos estar a pensar, José, o que é que estás a fazer? Why are you telling on your brothers? Por que é que estás a contar sobre os teus irmãos? Isn't there sibling loyalty? Não tem lealdade dos irmãos, entre os irmãos. You shouldn't tell on your siblings, should you? Não devias fazer isso, pois não? Well, let's see why he's doing Bem, this. vamos descobrir por que é que ele está a fazer isto. Verse 3 and 4. Versículos 3 e 4. Now Israel, otherwise known as Jacob, loved Joseph more than all of his children, because he was the son of his old age, and he made him a tunic of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. So, the writer of Genesis is giving us important background information. Portanto, o escritor do livro de Gênesis está a dar-nos informações importantes. Joseph is the favorite. José é o filho preferido. Now, for you parents, Agora, para vocês pais, que são pais, even if you do have a favorite, Mesmo- hopefully you don't, mesmo que tiveram um filho preferido, esperamos que não, don't let the other siblings know it. não deixem os outros filhos saberem. So my favorite Portanto,
O meu preferido. I have two daughters, Isabella and Eu Victoria. tenho duas filhas, a Isabela e a Victoria. I will tell you my favorite. Eu vou-vos contar a minha preferida. It's depending on the day, actually. Depende do dia. No, they're both my favorites São ambas as minhas preferidas. most of the time. What do you mean, most of the time? Maioria. So here's what's happening. Este aqui é isto que está a acontecer. Jacob wants Joseph to be in charge of the family. Jacó quer que José seja líder da família, ou esteja em carga da família. So imagine a family business. Portanto, imaginem um negócio da família. He's making Benjamin is the youngest son, but he's very young at this time. Tem um filho mais novo, que é o Benjamin, mas ele é demasiado novo neste tempo. And Joseph is from his favorite wife, Rachel. E José é o filho da sua esposa preferida, a He- Raquel. He wants Joseph to be in charge of the family business. E ele quer que José seja em carga ou líder de negócio da família. So he's being trained for that role. Portanto, está a ser treinado para esse papel. Now, you can imagine the older brothers Agora podemos imaginar os outros irmãos mais velhos having to take orders from their younger brother. até que receber ordens do seu irmão mais novo. That would not go over well. Isso não ia correr bem. Also, knowing that their father loved him more than them. Também é saber que o pai deles amava o José mais do que eles. Not good. Não é bom. So, Jacob gave Joseph like this coat that no one really knows what exactly it is. Portanto, Jacó deu a José esta túnica que realmente ninguém sabe o que é. It could be the coat of long sleeves. Podia ser uma túnica longa, como fala aqui. In those days, if you had a long sleeve coat, that meant you were like a supervisor. Naquele tempo, se tiveres uma túnica assim, significa que eras chefe. You didn't do like hard work. Não fazias o trabalho duro, basicamente. Or it could be a coat of many colors. Ou podia ser uma túnica de muitas cores. But all this for us to understand that Joseph's in charge. Mas tudo isto para nós entender que José está em carga. He's in charge of his brothers. É líder sobre os irmãos. So when his other four brothers earlier were messing around, Portanto, anteriormente, quando os outros irmãos, ou esses quatro irmãos, estavam a fazer coisas más, he had to let the boss know, his dad. tinha que avisar o chefe, o seu pai. Of course, created a little bit of drama. E, claramente, isso criou algum drama. So that's the situation. Portanto, isso é a situação. Joseph is being trained to be head of the family. José está a ser treinado para ser o chefe ou líder da família. He's also loved more by his father, Também é amado mais pelo seu pai. and his brothers hate him for it. E os irmãos odeiam ele por causa disso. So that's our story, background to our story. Portanto, essa é a nossa história. Verses 5 to 7. Versículos 5 a 6. Set. 7. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, "Please hear this dream which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed your sheaf stood all around and bowed down to my sheaf." Certa vez, José teve sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos arrumando os feixes do trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. So the brothers hate Joseph. Portanto, os irmãos odeiam José. One day, as they were eating cereal for breakfast, Dia, enquanto estavam a comer cereais para pequeno almoço, or bacon and eggs, ou not ovos bacon e... probably, Não, bacon, não bacon. maybe Ovos. eggs, Talvez ovos. pancakes. Pancakes. Joseph's like, "Hey guys, I had this dream last night." O José falou, então, malta, eu teve este sonho ontem. And they're like, "Oh, great, here he goes again." Ah, que bom. And my sheaf O was meu, standing upright, o meu feixe estava levantado and all your sheaves were bowing down to mine. e todos os seus feixes estavam a curvar diante do meu. Now, if your younger siblings said that to you, Agora, se o teu irmão mais novo falasse isso para ti, that you had a dream that they were worshiping you, que tiveram sonho onde tu estavas a adorar ou louvar a eles, how would you take that? como é que ias reagir? Well, let's see how the brothers took it. Vamos ver como é que os irmãos reagiram. Verse 8. Versículo 8. And his brothers said to him, "Shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us?"
So they hated him even more for his dreams and for his words. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Now, should have Joseph shared that dream? Agora, o José devia ter partilhado esse sonho. Probably not. Provavelmente não. But he wasn't like, I think he was naive about it. Mas acho que ele estava sem noção sobre You know, isto. I had to ban my daughters and my wife from telling me their dreams. Eu tive que banir a minha esposa e filhas de contar os sonhos deles para mim. I don't know why, but they always like, hey, I got to share this dream I had. Eu não sei porquê, mas sempre estavam a dizer: Olha, eu tenho este sonho para partilhar contigo. And it was always some like weird thing. E sempre era uma coisa estranha. I'm like, I don't want to, why do I want to listen to this? Por que eu quero ouvir isso? It's not real. Não é verdadeiro. It's just, you probably had to go to the bathroom or something. Provavelmente tinhas que ir à casa banho. So yeah. But Joseph felt the need to share the story Mas José or the dream. sentia-se a necessidade de partilhar este sonho, ou contar este sonho. So that is dream number 1. Portanto, esse é o primeiro sonho. The brother's response is, you little punk. E a resposta de irmãos é: Seu malandro. Now, why did I say dream number 1? Por que eu falei o primeiro sonho? Because there's dream number 2, Porque tem um segundo sonho. verse 9. Versículo 9. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream. And this time the sun and the moon and the 11 stars bowed down to me. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. So his second dream, O segundo sonho. this is going to be very important for us as Bible students, Isto vai ser muito importante para nós como estudantes da Bíblia, Bible expositors. estudiosos da Bíblia. If you'd like to take notes Se gostem de tomar notas. around notas. for verse 9 and 10, Para versículos 9 e 10, refer to Revelation chapter 12. estes versículos referem-se a Apocalipse capítulo 12. It's very, very important that we're not going to get into today, É muito, muito importante, mas nós não vamos ler esse versículo hoje. but it gives us some very important information for the book of Revelation. Mas dá-nos informação importante sobre esse capítulo de Apocalipse. Because look at what verse 10 says. Porque olha só o que é que fala no versículo 10. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? So Jacob gives us information Portanto, Jacó nos dá informação about the dream. sobre o sonho. His name is Israel here in chapter 37, by the way. Neste capítulo 37, o nome dele é Israel. He identifies himself as the son, Se identifica como filho, the wife's the moon, como o sol, e a esposa é a lua, and the other sons as the stars. e os outros filhos como as estrelas. So that's why it's important for Revelation chapter 12. É por isso que é significante para Apocalipse capítulo 12. But here in our story, Mas aqui na nossa história, Jacob's like, what is this dream? Now I'm going to be bowing down to you? Jacó fala: O que é este sonho? Agora sou eu que vou curvar diante de ti. Verse 11. Versículo 11. And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. So the brothers, of course, are angry about this. Os irmãos, claramente, estavam chateados ou zangados com isso. As we have already established, they do not like Joseph. E como já vimos, eles não gostam de José. But his dad was like, okay, this is kind of strange. Mas o pai estava a pensar: Ok, isto é um bocado estranho. Because remember, Porque lembrem-se, who also had a strange dream quem é que também teve um sonho estranho? about a ladder? Sobre uma escada? Jacob himself. Jacó. So he's like, wait a minute, what's going on Ele here? estava a pensar: O que é que está So acontecendo? he just kept it in his mind. Portanto, ele ficou com isso na mente. What are these dreams all about?
Qual é a significância destes sonhos? You will find out in some weeks later, Vamos descobrir daqui a algumas semanas, but they are important. mas são importantes. Now, as the story progresses, Agora a história continua. verses 12 to 14. Versículos 12 a 14. Then his brothers went to feed their father's flock in Shechem. And Israel said to Joseph, Are not your brothers feeding the flock in Shechem? Come, I will send you to them. So he said to him, Here I am. Then he said to him, Please go and see if it all is well with your brothers and with the flocks, and bring back word to me. So he sent him out to the valley of Hebron and went to Shechem. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. So the boss, Jacob, Portanto, o chefe, Jacó, sends his supervisor, Joseph, envia o seu responsável, José, to go check on the employees, his But- other sons. para ver os outros empregados, os outros filhos. And Joseph saw, Here I am, boss, I will go. E José respondeu: Aqui eu sou chefe, eu vou lá. Verses 15 to 17. But notice it says Shechem, by the way. Mas reparem que fala aqui Siquém. Why are they going back to Shechem? Por que eles estão a voltar para Siquém? Remember last week what happened at Shechem? Lembrem-se da semana passada o que tinha acontecido lá? If you don't, Se não, go back and read chapter 35 volta para trás e lê capítulo 35. or 34, I'm sorry. Ou 34. É por acaso. Okay. Verse 15 to 17. Versículos 15 a 17. And now a certain man found him, and there he was wandering in the field. And the man asked him, saying, What are you seeking? So he said, I'm seeking my brothers. Please tell me where they are feeding their flocks. And the man said, They have departed from here, for I heard them say, Let us go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them in Dothan. Homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? E ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode-me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dothan. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dothan. So Joseph arrives where the brothers should be. Portanto, José chega ao lugar onde os irmãos deviam estar. They're not there. Não estão lá. He's looking around. Está à sua procura. A man happened to be there Homem, por acaso, esteve lá and wanted to be helpful. e queria ajudar. And he was probably Portuguese, by the way, E provavelmente era português. because the Portuguese are very helpful when you're lost. Porque quando és perdido, ficas perdido, os portugueses ajudam muito. And so he's like, Oh, yeah, they went over to Dothan. Esse homem falou: sim, eles foram para Dothan. And Joseph's like, Thank you very much. And on his way he goes. E José continua ao seu caminho. Verses 18 to 20. Versículos 18 a 20. Now, when they saw him from afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him. Then they said to one another, Look, this dreamer is coming. Come, therefore, let us now kill him and cast him into some pit, and we shall say, Some wild beast has devoured him. We shall see what will become of his dreams. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora? Agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. So we can see how they feel about his dreams, Joseph's. Portanto, podemos ver aqui como é que eles sentiam sobre os sonhos de José. So the employees do not like their supervisor, Os empregados não gostam do seu chefe and they want to get rid of him e querem livrar-se dele, to see if his dreams will come true. para ver se os sonhos realmente se tornem verdadeiros. So they come up with a plan. Portanto, eles inventam plano. We're going to kill him, throw him in a pit, and say that a wild beast killed him. Vamos matá-lo, tirá-lo num poço e dizer que animal selvagem o matou. So this is the plot to kill Joseph. Portanto, este é o plano para matar a José. Verse 21 and 22. Versículos 21 e 22. But Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, Let us not kill him. And Reuben said to them, Shed no blood, but cast him into this pit, which is in the wilderness, and do not lay a hand on him, that he might deliver him out of their hands and bring him back to his father.
Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhes tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. So Reuben, the oldest, Portanto, o filho mais velho, Says- Rubem, hey, brothers, falou: Então, irmãos, let's not kill him. não vamos matá-lo. Let's just throw him in the pit. Vamos só tirá-lo no poço. Because Reuben had his own plan. Porque Rubem teve o seu próprio plano. He was going to be the hero Ele seria o herói and rescue Joseph e resgatar o José. and bring him back to his father. E José lhe de volta para o pai. Maybe even getting the other brothers in trouble. Talvez manter os outros irmãos em trouble. Apuros. Because Porque, remember lembrem-se, that Reuben did something really bad and got in trouble porque Rubem fez alguma coisa muito má. with his father. E tinha que ver com o pai. So things are not good between his father and himself. Portanto, as coisas não são bens entre ele e o pai. And so Reuben's like, aha, Portanto, o Rubem é ahá. very good. I have a plan to get back in my father's good graces. Eu tenho plano para entrar na boa vontade do meu pai. I will be the hero and save Joseph. Vou ser herói e salvar o José. Verse 23 and 24. Versículos 23 e 24. So it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. Then they took him and cast him into the pit. And the pit was empty, there was no water in it. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. So they took his supervisor's jacket Portanto, tiraram o casaco do chefe and threw him in the pit. e atiraram-no no poço. Verse 25 and 25 to 28, but I'll stop halfway. And they sat down to eat a meal. Then they lifted their eyes and looked, and there was a company of Ishmaelites coming from Gilead with their camels, bearing spices, balm, and myrrh, and on their way to carry them down to Egypt. So Judah said to his brothers, "What profit is there if we kill our brother and conceal his blood?" 25, 26. Versículos 25 e 26. Ao se assentaram para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gilead. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se mataremos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? So notice that they were eating. Reparem que eles estavam a comer. We will learn later that Joseph is crying at this point. E vamos aprender mais tarde que neste ponto José estava a chorar. So Judah Judá says, "Hey, let's not kill him, let's sell him." fala: Vamos vendê-lo em vez de matá-lo. There's some people coming. Tem pessoas a chegar, They're going down to Egypt. We can sell them to them. eles estão ao seu caminho para o Egito, portanto vamos vendê-lo a eles. 27 and 28. Versículos 27 e 28. Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And his brothers listened. Then the Midianite traders passed by, so the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit, and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. And they took Joseph to Egypt. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Mídia se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. So Joseph is now sold into slavery on his way to Egypt. Agora José foi vendido em escravidão e agora está ao seu caminho para o Egito. He was betrayed for silver. Foi traído por prata, pela prata. Verse 29 and 30. Versículos 29 e 29 e 30. Then Reuben returned to the pit, and indeed Joseph was not in the pit. And he tore his clothes, and he returned to his brothers and said, "The lad is no more, and I, where shall I go?" Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou seus vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá, por onde irei agora? So Reuben was not eating dinner with them. Agora o Rubem não estava a comer jantar com eles, He doesn't know the plan. não sabia do plano. He comes back. Ele volta. Oh, it's like, oh man, something happened to Joseph. He's Ai, dead.
ainda alguma coisa aconteceu a José, está morto. So they're going to tell him what happened. Eventualmente eles vão lhe contar o que é que aconteceu, But Reuben's plan is ruined. mas o plano de Rubén agora está estragado. Verse 31 to 33. Versículos 31 a 33. So they took Joseph's tunic, killed a kid of the goats, and dipped the tunic in the blood. Then they sent the tunic of many colors, and they brought it to their father and said, "We have found this. Do you know whether it is your son's tunic or not?" He recognized it and said, "It is my son's tunic. A wild beast has devoured him. Without doubt, Joseph is torn to pieces." Então eles mataram bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: "Achamos isto. Veja se é a túnica do teu filho." Ele a reconheceu e disse: "É a túnica de meu filho. Animal selvagem o devorou." José foi despedaçado. So this was the brothers' plan to explain what happened to Joseph. Então este foi o plano dos irmãos para explicar ao pai o que é que tinha acontecido a José. For you Bible students, though, next to verse 31, E para vocês estudantes de Bíblia, perto ou ao lado do versículo 31, write Genesis 27, verse 16. escrevem Gênesis capítulo 27, versículo 13. And we'll talk about that later on. E vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. But notice what the brothers did not say. Mas reparem no que é que os irmãos não falaram. They just asked the question Eles só fizeram pergunta, that they already knew the answer to. que já tinham a resposta. Hey, Dad, Então, pai, this bloody coat, esta túnica cheia de sangue, do you recognize it? reconheces? And Jacob E Jacó said, yeah, that's Joseph's. falou: sim, é de José. He obviously got killed by some animal. Obviamente foi matado por algum animal. And the brothers are like, yeah, that's exactly what happened. E os irmãos responderam: sim, sim, foi exatamente isso que aconteceu. So technically they didn't lie. Tecnicamente não estavam a They mentir. just asked the question. Só fizeram uma pergunta. And Jacob filled in the gaps, E Jacó filled in the blanks, or explained it. explicou. So, Portanto, 34 to 36. versículos 34 a 36. Then Jacob tore his clothes and put a sackcloth on his waist and mourned for his son many days. And all his sons and all his daughters arose to comfort him. But he refused to be comforted and said, "For I shall go down into the grave to my son in mourning." Thus his father wept for him. Now the Midianites had sold him in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and captain of the guard. Então Jacó rasgou seus vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: "Não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho." E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. So Jacob, of course, is heartbroken. Jacó claramente está com o coração quebrado. And he's crying, he's very sad. E está a chorar, está muito triste. Notice also he had many daughters, not just Dinah. Reparem também que ele não teve só a Dina como filha, mas teve outras filhas também. But the Bible does something very interesting. Mas a Bíblia faz algo muito interessante. Do you know that the Lord doesn't like it when we're afraid or sad? Sabias que o Senhor gosta quando que o Senhor não gosta quando nós temos medo ou estamos tristes? It always says, "Do not be afraid, do not cry." Sempre está a dizer: não tens medo, não choras. If you read the Gospels, take note every time Jesus says, "Do not cry" or "Do not be afraid." Quando leem os Evangelhos, tomem nota de quantas vezes o Senhor fala: não tem medo, não chora. So notice at the end of the chapter 37, Reparem no final deste capítulo, Jacob's point of view, his son's dead. no ponto de vista de Jacó, o seu filho está morto. But for us as readers, Mas para nós, como leitores, we just know he got sold into slavery, but he's still alive. sabemos que ele continua a ser vivo, só foi vendido em escravidão. It's almost like, don't worry, he's still alive. É quase tipo de não se preocupa, ele ainda está vivo. And we'll deal with this story in a minute. E vamos lidar com a história dele daqui a pouco. I mean, next week we'll deal more with this story. E daqui a pouco, quer dizer, na próxima semana. So, but now we're going to chapter 38. Mas agora vamos ler capítulo 38. And you're like, after we get done with chapter 38, you're like, what in the world is this chapter doing in the Bible? E depois de termos acabado de ler este capítulo, vocês vão ficar a pensar: o
Porquê que este capítulo está na Bíblia? It should come with a rating on it. Devia ver como aviso. Like has to be above 18 to read it Tens que ter mais do que 18 anos para ler este capítulo. because it's scandalous and disgusting, Porque é nojento e escandaloso. but also very important, Mas também muito importante, as we'll see. como vamos ver. But we're not going to spend too much time on it because you'll see why. Mas, como vocês vão ver, não vamos passar muito tempo a ler este capítulo. And there's a lot going to be said without being said. E vai haver muito que é dito sem ser dito. Verses 1 and 2. Versículos 1 e 2. And it came to pass at that time, Judah departed from his brothers and visited a certain Adullamite whose name was Hera. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua, and he married her and went into her. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de homem de Adulam, chamado Hira. Ali Judá encontrou a filha de cananeu chamado Sua e casou-se com ela. Ele a possuiu. So now just imagine, Agora imagina, there's a lot of sadness around Jacob, há muito tristeza à volta de Jacó. and the brothers are responsible for that. E os irmãos são responsáveis por essa tristeza. And Judah's like, I can't handle this, E Judá ficou aí, eu não consigo lidar com isto. so I got to leave. Portanto, preciso ir embora. So he leaves the family for a time. Portanto, por algum tempo, deixa a família. He goes, hangs out with his friend. Foi a viver com o seu amigo, He says, he sees a woman. vê uma mulher, He said, I like that woman. eu gosto dessa mulher, I'm going to marry her. vou casar com ela. But notice what kind of people she's from. Mas reparem qual era o povo dela. A Canaanite. Eram cananeus. Now, Canaanites are not good. Agora, os cananeus não eram povo bom. I won't tell you the stories, Eu não vou contar-vos as histórias, but if you want to look into it, you can. mas se queres saber mais, podes pesquisar. But they're not a good people. Mas não eram povo bom. So he's marrying a woman that he probably should not be marrying. Portanto, está a casar-se com uma mulher que provavelmente não deveria estar a casar. That's kind of the idea here. Essa é a ideia aqui. Verses 3 to 5. Versículos 3 a 5. So she conceived and bore a son, and he called his name Er. She conceived again and bore a son, and she called his name Onan. And she conceived yet again and bore a son, and called his name Shelah. And he was at Chezib when she bore him. Ela engravidou e deu à luz filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve filho e deu-lhe o nome de Ona. Quando estava em Kezeb, ela teve ainda outro filho e chamou-o Sela. So they have 3 sons. Portanto, eles tiveram 3 filhos. Oh, what a blessing to have children. Ah, que benção é para ter filhos. But something interesting happens as they're being named. Mas uma coisa interessante enquanto estão a ser chamados. Normally, the fathers would name the children. Normalmente eram os pais que deram o nome aos filhos. He names the first. E o Judá deu o nome ao primeiro filho. Then notice the second and third are named by his wife. Mas reparem que foi a esposa dele que deu os nomes aos segundo e terceiro filhos. And you're like, well, what's the big deal? Ah, mas isso importa porquê? Well, it's not normal. Bem, não é normal. And it shows that the wife is having more influence on the family. E mostra que a esposa está a ter mais influência na família. And then the Canaanite people were not interested in the God of Israel. E o povo dos cananeus não eram ou estavam interessados no Deus de Israel. So I want you to imagine the mom's a bad influence. Portanto, eu quero que vocês imaginem que a esposa, a mãe, é uma má influência. And you say, well, why do you say that? Ah, e pode estar a perguntar por que falas isso? Verse 7. Versículo 7. Verse 6 and 7, sorry. Versículos 6 e 7. Then Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord killed him. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. So got a wife. His dad arranged the marriage. Portanto, o casou-se com a mulher que o Judá encontrou para ele. Her name's Tamar. Ela se chama Tamar. She's an important person. É uma pessoa importante. But her husband Mas o marido dela gets killed. é matado.
But notice who killed them. Mas reparem quem foi a pessoa que matou. The first person in the Bible that God specifically kills É a primeira pessoa na Bíblia que o Senhor especificamente mata. because of their wickedness. Por causa da sua conduta perversa. It didn't say like some Maldade. animal killed or God permitted this. No, God took him out. Foi o Senhor, fala aqui que foi o Senhor que o matou. How bad do you have to be for God to take you out like that? Quão mal tens que ser para o Senhor te matar? Verse 8. Versículo 8. And Judah said to Onan, Go into your brother's wife and marry her, and raise up an heir to your brother. Então Judá disse a Ona: Casa-se com a mulher do seu irmão, compra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. So this was a tradition that actually became a law. Portanto, essa foi uma tradição que se tornou numa lei. If you got married Se tu casaste, and let's say you're a woman e vamos dizer que és uma mulher or a guy, ou um homem, and your brother gets married e o seu irmão se casa and your brother dies, e ele morre, then it's your responsibility to, if you're the next oldest, to marry his wife. se fores o próximo filho mais velho, foi a sua responsabilidade para casar-se com a esposa. And then the first child E depois o primeiro filho would be acting like the first child of the older brother. seria como o primeiro filho do irmão anterior. So the line doesn't die out. is the idea. Assim a descendência não morre, ou essa linha da família não morre. So if you were a younger brother, Portanto, se tu foste um irmão mais novo, you would want to have a lot of say ias querer ter muito dito ou muita opinião about who your older brother married. sobre com quem o teu irmão mais velho se casou. Because if something happens to him, Porque se uma coisa acontece com ele, that's your wife. agora se tornou na tua esposa. So it'd be like, hey, who you marry? Estás a casar com quem? Wait a minute. Peraí. Let's talk about this. Vamos conversar sobre isto. See if I like her first. Vamos ver se eu gosto dela primeiro. It's a little strange, but that's what they did. É um bocado estranho, mas era isso que eles fizeram. So the second brother, Onan, now is marrying Tamar. Portanto, o segundo filho, Ona, está a casar-se com Tamar. Verse 9 Versículo and 9 10. e 10. But Onan knew that the heir would not be his, and came to pass when he went into his brother's wife, he admitted on the ground, lest should he be given an heir to his brother. And the thing that which he did displeased the Lord, and therefore he killed him also. Mas Ona sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Here at Calvary Chapel, Aqui em Calvary Chapel, we like to go through every verse. gostamos de ler cada versículo, You know, every book, every chapter, every verse. cada livro, cada capítulo, cada versículo. And we're to give understanding to every verse. E é para nos dar entendimento a cada versículo. But as the pastor of this church, Mas como pastor desta igreja, I'm taking an executive decision estou a tomar uma decisão to not explain this verse. para não explicar este versículo. If you want more information, Se querem ter mais informações, there's many AI tools out there. há muitas ferramentas de AI lá. And if you're under 18, E se tu tens menos de 18 anos, you can ask your parents on the way home. podem falar com os seus pais ao caminho da casa. I will not be explaining what's happening, Eu não vou estar a explicar o que é que passou aqui. except to say Exceto para dizer, what he did was bad, o que ele fez era mau. and the Lord took him out. E o Senhor o matou. So Tamar's first two husbands Portanto, os primeiros dois maridos de Tamar were killed by the Lord. foram matados pelo Senhor. So Judah, Portanto, Judá, the father, o pai, is thinking, okay, Tamar married my oldest son. está a pensar, ok, Tamar casou-se com o meu filho mais velho, He got killed. ele morreu. Second son, Segundo filho, he got killed. morreu. I have one more son. Tem mais um filho. I'm supposed to technically give him to her. E tecnicamente é suposto eu dar-lhe a ela. I mean, she seems like a nice girl, but she's bad luck or something. Parece ser uma mulher bom, simpática, mas acho que ela é má sorte. Verse 11. Versículo 11. Then Judah said to Tamar, his daughter-in-law, Remain a widow in your father's house till my son Shelah is grown. For he said, Lest he also die like his brothers. And Tamar went and dwelt in her father's house. Disse então Judá à sua nora Tamar: Morre como
viúva na casa do seu pai até que o meu filho Sela cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. So here's the idea. Portanto, esta é a ideia. The youngest son, O filho mais novo not ready to get married yet. ainda não está pronto para casar. And Judah's like, no. Yeah, go stay in your father's house. Judas fala, vai ficar na casa do seu pai. When it's time, you guys will get married. Quando o tempo dele chega, vocês vão se casar. And Sheila's probably, the youngest is like, E o filho mais novo provavelmente está, não. and the fathers, don't worry. Não se preocupe, não se preocupe. Yeah, go stay in your father's house. Pode ficar na casa do seu pai. We'll call you when we need you. Vamos chamar-te quando precisamos de ti. It's all a lie. He does not. He's not. É tudo uma mentira, não vai chamar. So, but Tamar is going to figure it out. Mas a Tamar vai descobrir isso. Okay, verse 12. Versículo 12. Now, in the process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died, and Judah was comforted and went up to his sheep shearers in Timah and his friend Hira the Adulamite. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Sua. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Timna com o seu amigo Hira, o Adulamita. So Judah's wife dies, A mulher de Judá morreu. and she's kind of bummed out about it. Ele está bocado triste com isso And he goes out and hangs out with his friend. e vai lá passar tempo com seu amigo. Verse 13 and 14. Versículos 13 e 14. And it was told Tamar, saying, Look, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep. So she took off her widow's garments, covered herself with a veil, and wrapped herself, and sat in the open place which was on the way to Timnah. For she saw that Shelah was grown, and she was not given to him as wife. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquiar suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enem, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Sela já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. So Tamar's been watching this thing go down. Portanto, a Tamar teve a ver isto tudo acontecer. She sees that the youngest is ready to get married. Ela vê que o filho mais novo está pronto para se casar. She's still wearing widow's clothes, Ainda está vestido com roupa de viúva, waiting for the third son to marry her. à espera do terceiro filho para se casar com ela. But time goes on, Mas o tempo passa. and she realizes, okay, something's going on. E ela percebe, ok, está a passar-se uma coisa aqui. My father-in-law is not going to give me the youngest brother to marry. O meu sogro não vai me dar o filho mais novo para casar. He must be blaming me for what happened to the other two. Deve estar a me culpar para o que tinha acontecido com os outros dois. But Tamar's innocent. Mas a Tamar é inocente. We don't know exactly what the first son did. Não sabemos exatamente o que o primeiro filho ou o filho mais velho fez. We saw what the second one did. Vimos o que o segundo filho fez. God was not happy, Deus não estava feliz. and God took him out. E Deus o matou. Tamar is just innocent in it all. E em tudo isto, Tamar é inocente. But she's still she has no kids, Mas ela não tem filhos, and she has no hope to have kids não tem esperança para ter filhos, because Judah's not giving her the third son. porque a Judá não está a lhe dar o terceiro filho. So she comes up with a plan. Portanto, ela inventa um plano. She takes off her widow's clothes. Tira as roupas de viúva, She puts on prostitute clothes. veste-se com roupa de prostituta And she sits in the place where prostitutes would normally sit, e the open square. sente-se no lugar onde as prostitutas costumavam a estar. And guess who's coming down the road? E adivinhem quem é que está a chegar. Verse 15 and 16. Versículos 15 e 16. When Judah saw her, he thought she was a harlot because she had covered her face. Then he turned to her by the way and said, Please let me come in to you, for he did not know that she was his daughter-in-law. So she said, What will you give me that you may come into me? Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse: So this is a story that is not part of our children's ministry curriculum. Portanto, esta é uma história que não faz parte do nosso currículo do Ministério Infantil. We skip this part. Passamos por esta parte. So there's a negotiation. Portanto, há uma negociação aqui.
verse 17 and 18. Versículos 17 e 18. Then he said, I will send a young goat from the flock. So she said, will you give me a pledge till you send it? Then he said, what pledge shall I give you? So she said, your signet and cord, your staff that is in your hand. Then he gave them to her and went into her, and she conceived by him. Disse ele: Eu lhe mandarei cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. So he has no money to pay, Portanto, não tem dinheiro com que pagar, but makes it a deal. Hey, I will send you this goat, which is valuable. mas faz negócio. Eu vou enviar-te este cabritinho que tem valor. She's like, how do I know you're going to do that? Como é que eu sei que vais fazer isso? She's like, I'll give you my identification. Vou dar-te a minha identificação. It's like giving your passport, your driver's license, your residence card. É quase igual a dar o seu passaporte ou cartão de residência ou cartão de cidadão. Something that said that you are you. Uma coisa que confirmou que tu eres tu. Well, she ends up pregnant. Ela acaba a ser grávida. Verse 20 and 21. Versículos 19? 19, sorry. 19 to 21. Versículos 19 a 21. So she arose and went away and laid aside her veil and put on her garments of her widowhood. And Judah sent the young goat by the hand of his friend, the Adulamite, to receive his pledge from the woman's hand. But he did not find her. Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot who was openly by the roadside? And they said, There's no harlot in this place. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enem? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. So Tamar goes back, puts on her widow's clothes. Portanto, a Tamar volta, veste de novo com a roupa de viúva. Judah sends his friend to pay. Judá enviou seu amigo para pagar. He's like, hey, where's the harlot? Onde é que está a prostituta? And they're like, hey, there's no harlot around here. Não tem prostituta aqui. We're good people around here. What are you talking about, buddy? Somos boas pessoas. Tu o que é que estás a falar? And so he goes back to Judah. Portanto, ele volta para Judá. Verse 22 and 23. Versículos 22 e 23. So he turned to Judah and said, I cannot find her. Also the men of the place said, There's no harlot in this place. Then Judah said, Let her take them for herself, lest we be shamed. For I sent this young goat, and you have not found her. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultural. Diz Judá: Fica ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. So Judah's kind of panicking. O Judá está a entrar em pânico. Because remember, she has his ID. Porque, lembre-se, ela tem a identificação dele. So it's not good for him. Portanto, não é bom para ele. Verse 24. Versículo 24. And it came to pass about 3 months after that Judah was told, saying, Tamar, your daughter-in-law, has played the harlot. Furthermore, she is with child by harlotry. So Judah said, Bring her out and let her be burned. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Diz Judá: Tragam-na para fora e queimem-na viva. So remember, in Judah's mind, Tamar is just at her father's house waiting. Lembre-se, na mente de Judá, a Tamar ainda está na casa do seu pai à espera. But he belongs to his family. Mas ela pertence à família dele. And so she got pregnant. Portanto, ela engravidou-se. Not by one of his 2 older sons, because they're dead. Não foi com dos seus filhos mais velhos, porque estão mortos. So he's like, she's a harlot. Portanto, ele está a pensar, ela é uma prostituta, She's pregnant. está grávida, She needs to be burned. ela precisa de se queimar. He is a Ser queimado. big hypocrite. Ele é grande hipocrita. But she's going to get him. Mas ela vai ter a sua vingança. Verse 25. Versículo 25. And when she brought out
when she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, "By the man to whom these belong, I am with child." And she said, "Please determine whose these are, the signet and cord and the staff." Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: Veja se o senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. So basically, Então, basicamente, she says, "Here, give my father-in-law this ID ela diz: Dá ao meu sogro esta identificação. and say to him, E fala para ele: the person who ID this belongs to A pessoa a quem esta identificação pertence, got me pregnant." ele é responsável por me engravidar. So Judah's like, "All right, we're going to burn her." Portanto, Judá ainda está a pensar: Vamos queimar-a. The servant comes in, O servo chega. said, "Oh, she says like this guy got her pregnant. Here's the ID." Ela falou que foi este homem que a engravidou. Aqui tem a identificação. And Judah's like, "Let me see that." E Judá fala: Deixa-me ver isso. And it's his picture. E é a imagem dele. He's like, "Uh-oh." Oh. 26. Versículo 26. So Judah acknowledged them and said, "She has been more righteous than I, because I did not give her to Salah, my son, and he never knew her again." Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Sela. E não voltou a ter relações com ela. So he acknowledges that he was wrong in this situation Portanto, ele reconhece que ele estava no errado nesta situação. and that Tamar was actually more righteous than him. E que Tamar era mais justo do que ele. Though what she did, I wouldn't consider it righteous. Apesar do facto que o que ela fez não é justo. Não ia dizer que era justo. Verse 27 and 28. Versículos 27 e 28. So now it came to pass at the time for giving birth that, behold, twins were in her womb. So it was when she was giving birth. Then one put out his hand. The midwife took a scarlet thread and bound it on his hand, saying, "This one came out first." Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou fio vermelho e arramou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. 29 and 30. Versículos 29 e 30. Then it happened as he drew back his hand that his brother came out unexpectedly. And she said, "How did you break through? This breach be upon you." Therefore, his name is called Perez. Afterward, his brother came out and had the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah. Mas, quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e foi-lhe dado o nome de Zera. Apparently, in that day, Aparentemente, naquele dia, twins would be fighting each other to be born first. gêmeos iam estar a luta com o outro para nascer primeiro. So it's the second time we've seen little guys duking it out in the womb. É a segunda vez que vemos gêmeos a lutar-se no ventre. So, why in the world is this story in the Bible? Então, por que este capítulo, esta história, está na Bíblia? So, I want to give you, as we finish, Enquanto terminarmos, eu quero dar a vocês the small picture uma imagem pequena about what's going on, sobre o que está a passar, o que está a acontecer, the medium picture, e a imagem médio and the big picture. e a imagem grande. So, the small picture is this is family drama revolving around Jacob. Portanto, a imagem pequenino este é drama da família acerca de Jacó. And Judah, one of the E brothers. Judá, dos irmãos. We're getting information about Jacob's sons, Estamos a receber ou ter informações sobre os filhos de Jacó. and we'll see how the family drama plays out over the next few weeks. E vamos ver como este drama de família acontece nos próximos capítulos. But in chapter 37 and chapter 38, two important things happen. Mas nestes dois capítulos, 37 e 38, duas coisas importantes aconteceram. Joseph going down to Egypt A José ser vendido para Egito is the start of a plan é o começo, o início de plano by the Lord do Senhor to get Jacob and the family down into Egypt. para trazer Jacó e a sua família para Egito. When you read the book of Exodus, you know, the crossing the Red Sea, Quando lemos o livro de Êxodo, tem a história sobre a Mar Vermelha.
they had to get down there first. Eles tiveram que chegar a Egito primeiro, And ou this chegar a is- esse lugar primeiro. And this is the plan to get them down there. E este foi o plano de trazê-los para lá. At least we'll be looking at how they get down into Egypt the next several weeks. E nas próximas semanas vamos ver como é que eles chegaram a estar em Egito. But it's important to the Lord that they get down to Egypt. Mas é importante para o Senhor que eles chegaram a Egito. But you say, well, why? E podemos perguntar porquê. Look what happened when Judah married the Canaanite woman. Olha só o que aconteceu quando Judá casou-se com a mulher de Cananeu. There was corruption in his family. Havia corrupção na família. So God is going to protect Jacob and his children or his sons and family Portanto, Deus vai proteger Jacó e a sua família from bad influence. de má influências. So you say, well, what about Egypt? Isn't that being in a bad influence? E podemos pensar ou perguntar, mas estar no Egito também não tem má influências lá? But God is going to do something genius Mas Deus vai fazer algum de gênio to protect the people, the children of Israel, para proteger o povo de Israel, while they grow into a nation in Egypt. enquanto eles crescem numa nação lá em Egito. And he's going to do something that will keep them separated. E vai fazer uma coisa onde eles fiquem separados. It's very fascinating how the Lord works all this out. É muito fascinante como o Senhor faz tudo isto. So the story about Jacob being sold into slavery, it's for a reason. Portanto, a história sobre José a ser vendido para Egito é para uma razão. Pela uma razão. To start the process of get Jacob and his family down to Egypt. É o começo do processo de trazer Jacó e sua família para Egito. Then you say, well, what's the story of Judah? E podemos perguntar, então, o que é ou qual é a história de Judá? Why is this in here? Por que é que temos isto aqui? This is gross. Isto é nojento. But Mas this son Perez that we read about at the end of chapter 37 or 38, este filho que vemos no final de capítulo 38, Pérez, he is a direct descendant é uma descendente direta of Jesus. de Jesus. So the first two sons of Judah, Portanto, os primeiros filhos de Judá no children. não tiveram filhos. The third son, Mas o terceiro filho, we don't know. Well, we actually do. We'll talk about him later. vamos falar sobre ele mais tarde. But he doesn't have any children right now. Mas agora ele também não tem filhos. So Tamar takes things in her own hand Portanto, a Tamar leva as coisas nas suas próprias mãos to do what she did. para fazer o que ela fez. But in doing so, Mas a fazer assim, she birthed a descendant or a son that was going to be a descendant of Jesus, ancestor of Jesus. Mas ela deu luz a um filho que seria uma antepassado de Jesus. So it's, for the record, it's keeping a family line of the tribe of Judah, E para o recorde está a manter-se a linha da família de Judá, which will lead to Jesus. que vai vai dar a Jesus. So both chapters are important for historical reasons. Portanto, ambos estes capítulos são importantes para razões históricas. But I want to leave us with a spiritual reason why these things are important. Mas eu quero terminar com uma razão espiritual porque estes capítulos são importantes. One, A primeiro, and you guys can look into this yourselves, e about vocês podem ver isto por vocês próprios. you reap what you sow. Repeat isso. There's consequences for your actions. Há consequências para as suas ações. You remember what the brothers did with the goat? Lembrem-se o que os irmãos tinham feito com a cabra? It's very similar what Rebecca did when they tricked Jacob's father Isaac. O que eles fizeram com bode é muito semelhante ao que a Rebeca fez com Isaac. So there's always consequences for our actions. Portanto, sempre há consequências pelas nossas ações. But I want to talk about something different. Mas eu quero falar sobre uma coisa diferente. Because you look at these chapters, Porque olhamos para estes capítulos, the wickedness of the brothers, e a maldade dos irmãos, to make their dad think that one of his sons is dead. para fazer que o pai deles pensar que dos filhos deles, filho deles é morto. And you think, how cruel can they be? E podemos estar a pensar quão cruel eles podem ser. And then you look at Jacob. Depois olhamos para Jacó. He's heartbroken, Está com o coração partido, quebrado, thinking that his son is dead. a pensar que o seu filho está morto. And then you look at Judah E depois olhamos para Judá and his sons e os filhos dele. and what happened in all that story. E o que é que tinha acontecido nessa história. And it's just darkness. E é só escuridão. There's no like hope here, you think, E podemos achar que não há esperança aqui. except that there is. Aceito que há. In a most amazing way, E numa maneira incrível, both chapters ambos capítulos speak of Jesus. falam de Jesus.
with the Tamar story, com a história de Tamar. she's actually mentioned in Matthew chapter 1. Ela é mencionado em Mateus capítulo 1. She is in the line of Jesus. Está na lineagem de Jesus. She is connected to Jesus. Ela é conectado com Jesus. But in Joseph's story, Mas na história de José, and I'm going to be pointing them out as we go. eu vou falar sobre eles enquanto continuamos. Joseph is the greatest type of Jesus in the Old Testament. José é o maior tipo de Jesus no Antigo Testamento. Here's just a couple examples. E aqui são alguns exemplos. Both were beloved sons. Ambos eram filhos amados. Both were sent by the Father. Ambos foram enviados pelo Pai. Both were hated and rejected by their brethren. Ambos foram odiados e rejeitados pelos seus irmãos, seu povo. Both had plans to have them killed. Ambos tiveram planos contra eles para eles serem matados. Both were stripped of their robe. Ambos foram as túnicas foram tiradas. Both were either thrown in a pit or into a grave. Ambos foram ou atirados num poço ou num túmulo. Both were betrayed for silver. Ambos foram traídos pela prata. And both were delivered to Gentiles. E ambos foram entregados a gentios. And that's just the beginning. Isso é só o início. There's another 20 more similarities between Joseph and Jesus. Há mais 20 semelhanças entre José e Jesus. And all this to say, E tudo isto para dizer, in the darkest moments, nos momentos mais escuros, in the things that hurt us and In- frustrate us and break our heart, nas coisas que nos magoa, que nos causa frustração, que nos quebra o coração, ou And the- partem o coração. in the times that we feel hopeless E nos tempos onde não temos esperança, or feel like things are unjust, ou sentimos que as coisas não são justas, there's always hope sempre há esperança for us because of Jesus. para nós por causa de Jesus. Jesus is always there. Jesus sempre está lá. Sometimes we can't feel him or sense him, Às vezes nós não conseguimos senti-lo, but he's always there in the shadows. mas ele sempre está lá nas sombras. Sometimes he comes out of the shadows and works in the most profound way. E às vezes ele sai das sombras para trabalhar de uma maneira mais incrível, But ou mais profunda. Jesus is always with you Mas Jesus está sempre contigo, in every situation. em cada situação. And what the enemy wants to bring and burn to make ashes out of, E o que o inimigo quer destruir, Jesus will take it and make it beautiful. Jesus vai tomar ele e vai torná-lo bonito. And we'll look at Joseph's life and how the Lord made it beautiful. E vamos olhar para a vida de José e ver como o Senhor lhe tornou bonito a Because vida dele. right now it's not beautiful. Porque agora não é bonito. Joseph's brothers betrayed him and sold him into slavery. Os irmãos dele lhe traíram e venderam ele para escravidão. But God will make it beautiful. Mas Deus vai tornar isso bonito. And whatever you're going through today, E o que é que estás a passar pelo hoje? whatever you're feeling, E o que é que estás a sentir hoje? whatever you're struggling with, O que é que estás a ter dificuldades com or hoje? whatever you're being blessed with, Ou com o que é que estás a ser abençoado? Jesus is always there. Jesus sempre está lá. And remember that. E lembra disso. Because don't keep your eyes on your circumstances, Portanto, não mantém os olhos nas vossas circunstâncias, but keep your eyes on Jesus. mas mantenha os vossos olhos em Jesus. So let's pray. Vamos orar. And the worship team can come up. Father, I just want to thank you for your word. Pai, quero te dar graça pela sua palavra. And even in the darkness, E mesmo na escuridão, Lord, you shine forth. Senhor, tu brilhas. And we thank you, Lord, E te agradecemos, Senhor, that you're always with us. que estás sempre conosco. And I pray, Lord, that whatever people are going through today, E ora, Senhor, que em qualquer situação que as pessoas estão a enfrentar hoje, they would feel your presence que eles iam sentir a sua presença and they would keep their eyes upon you. e iam manter os seus olhos em si. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Let's all stand. Vamos ficar de pé. Continuamos.